Olá, galera. Vamos discutir um pouquinho hoje neutropenia febril, um tópico bastante relevante no departamento de emergência, dada a necessidade de reconhecimento e tratamento rápido como fatores modificadores do prognóstico. Trata-se de uma doença de um público muito específico, com uma prevalência não tão alta, mas o rápido reconhecimento e manejo mudam de fato o prognóstico. Daí a relevância de nós discutirmos isso. Nós começamos, como sempre, com um caso clínico, mostrando aí uma paciente feminina de 28 anos em tratamento de leucemia, última quimioterapia há 10 dias, admitida com queixa de prostração e adinamia, uma febre aferida de 39 graus, ela tem os sinais vitais PA 128/98, uma frequência cardíaca de 88 e uma frequência respiratória de 18. O tempo de enchimento capilar é menor que 3 segundos, mostrando boa perfusão. Bom, dados que nós temos que extrair. Nós vamos falar de uma doença que é prevalente do sétimo, a incidência, da doença acontece aí do 7º ao 14º dia depois de um ciclo de quimioterapia. Então, nesse caso, nós temos bem marcado a última quimioterapia há 10 dias. É uma síndrome febril relacionada a poucas características clínicas específicas, Nós vamos ver por que isso acontece. Então, via de regra, é um paciente que aparece com sintomas inespecíficos, prostração, adinamia, no departamento de emergência e precisa desse reconhecimento, dessa associação precoce, mesmo que antes até com essa apresentação clínica característica, se meu hemograma vai demorar a sair, o manejo já deve se iniciar precocemente. Então vamos ver algumas características da doença. É uma síndrome febril, então nós precisamos definir febre e aferir febre. E por definição, a febre aqui vai ser uma temperatura oral, ou seja, uma medida central, acima de 38,3 em medida única, acima de 38 quando sustentada por mais de 1 hora. Por definição, nós vamos chamar de neutropenia, e aí neutropenia febril quando o sintoma febre, mas por definição a neutropenia é uma contagem menor que 1000. Para significado clínico, normalmente se define, o guideline vai definir isso como uma contagem menor que 500 células por microlitro. E uma segunda definição é a neutropenia profunda, uma contagem menor que 100 células por microlitro. Esse item, expectativa de decréscimo nas próximas 48 horas, se relaciona ao fato de que, como o nadir acontece aí perto do 10º dia, então isso vai acontecer aí, como eu disse, na primeira, a segunda semana pós-quimioterapia. Se eu identifico um indivíduo muito perto da primeira semana, já com uma contagem próxima de 500, ainda que maior de 500, a expectativa é de queda, então essa associação é importante. O principal fator etiológico são os quimioterápicos citotóxicos. Então, não é exclusivo da quimioterapia a neutropenia febril, ou a neutropenia, outras doenças podem provocar isso, mas é a associação mais comum na prática cotidiana. Então, como eu disse a vocês, o vale, o nadir dessa contagem de neutrófilos, ela acontece aí nos 7º a 14 dias, a 14º dias depois do ciclo de quimioterapia. Essa consciência é importante porque se o indivíduo se apresenta neutropênico com febre ali próximo do 7º dia, a expectativa é de piora. Então nós vamos ver que em vários momentos o manejo ele depende do que eu espero de evolução dessa neutropenia. Por isso que essa evolução esperada é importante de ser conhecida. Trata-se de uma doença muito mais comum nos pacientes de neoplasias hematológicas, podendo acometer até 80% ou mais
desses pacientes, tá? Enquanto em tumores sólidos ela é menos comum, embora possa aparecer, tá? Podendo acometer aí de 10 a 50% desse público. Não difere dos pacientes em geral os principais sítios de infecção. Nós temos que buscar ativamente esses sítios, porque, como eu disse, a manifestação clínica às vezes é frustra. Então, nós vamos buscar ativamente os sítios de infecção. Os principais a serem vistos: trato gastrointestinal, focos cutâneos, respiratórias, pneumonias, infecções de trato urinário e infecções da corrente sanguínea, principalmente em se tratando de um público que, via de regra, é invadido por dispositivos médicos. Então, é um público que usa catéter para infusão de quimioterápicos e muitas vezes pode ter infecções de corrente sanguínea, muitas vezes estão com o catéter ali ainda. Tá? Dentre os principais micro-organismos que são fatores etiológicos, nós temos as bactérias predominando. Com o passar do tempo, houve uma mudança no perfil microbiológico, de forma que hoje os gram-negativos são os principais germes associados às doenças, a essa doença. Tá? Dentre os gram-negativos, nós temos que mencionar E. coli e veja, aqui nós temos bactérias da microbiota comum do indivíduo, mas justamente porque há uma quebra do equilíbrio entre as defesas do hospedeiro e a patogenicidade, né, a capacidade de invadir do micro-organismo, é que esses germes da microbiota comum podem provocar doença nesse público específico. Para além disso, Klebsiella, Pseudomonas e outros agentes. No polo gram-positivo, Staphylo, Strepto são os principais micro-organismos. Eu destaco aqui a Pseudomonas como agente etiológico das infecções da neutropenia febril. Isso porque trata-se de um germe normalmente associado a cuidados em saúde, né? Pacientes que frequentam serviços de saúde, o que é o caso propriamente desse público, né? E é um germe que exige cobertura antibiótica específica. Então, quando nós formos discutir antibiótico, nós vamos discutir a necessidade de cobertura para Pseudomonas. Além disso, existem infecções fúngicas, tá? Embora não sejam a regra, são infecções menos comuns e a cobertura contra fungos vai ser indicada num público bastante específico. Tá? Por ter resposta inflamatória prejudicada, nós vamos ter um comportamento semelhante ao do idoso que a gente discute eventualmente na pneumonia. Né? Então a gente fala, olha, o idoso ele muitas vezes não manifesta o sítio de infecção, ele fica prostrado, ele tem uma queda do estado geral. Aqui a ideia é semelhante. Né? Não existe aquela resposta sistêmica montada, agressiva contra o agente invasor. Então muitas vezes o que o paciente vai ter clinicamente é alteração do estado geral, adinamia, prostração, além da febre. Tá? Os sinais são inespecíficos. Então, em questões conceituais de prova aparece, por exemplo, olha, eu tenho que esperar por sinais de sepse para iniciar o tratamento. Não tem. Muitas vezes isso não vai acontecer, mesmo que haja uma infecção grave. Tá? Então, o tratamento deve ser instituído precocemente, independente de sinais clínicos de SIRS ou de sepse. A busca por sítio de infecções deve ser sistemática, isso desde a anamnese até o exame clínico, tá? O exame físico propriamente dito e exames complementares. Tá? Destaque aqui para o exame físico, buscando ativamente sítios de infecção. Né? Então, infecções de pele, né? Busca por eventuais infecções associadas a catéter, né? Raio-x de tórax é recomendado como rotina. Tá? E muitas vezes esses pacientes, justamente por não montarem uma resposta inflamatória adequada, eles podem ter raio-x normal, eles não formam condensações clássicas no raio-x, razão pela qual, se o foco pulmonar é um foco muito provável,
nós devemos ir para além do raio-x, caso o raio-x normal, né, a tomografia pode ser necessária. Os quadros abdominais, a peritonite não pode não ser aquela peritonite clássica que a gente encontra, né? Pode ser uma dor abdominal mais frustra, inespecífica, mesmo na vigência de infecções abdominais. Tá? E aí merece menção o risco de infecção por Clostridium, enterocolite neutropênica, tá? Que são manifestações abdominais que podem justificar o quadro febril. A região perianal deve ser avaliada com cuidado, porque os abscessos perianais podem acontecer nos pacientes imunoincompetentes. Tá? Pode ser um foco importante de infecção e, sobretudo, evoluir, né, para quadros piores como fascite necrotizante, se negligenciados. Então, acho que por esses itens dá para notar a importância de um exame clínico bem feito. Bom, existem exames indicados como rotina nesses quadros pela Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, que é o guideline que nos direciona aqui, que eu inclusive anexei no E-Disciplinas para vocês. Tá? Dentre eles, hemograma completo, função renal, ureia e creatinina, eletrólitos, sobretudo sódio e potássio, função hepática, né, TP, TTPA, bilirrubinas, provas de lesão hepática, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, dosagem de lactato, mesmo que você não esteja diante de um paciente clinicamente séptico, né, ele pode ter prejuízo de perfusão, então a necessidade de dosar o lactato, a necessidade de colher culturas, e aí destaque, pelo menos 2 amostras de hemocultura, você pede de sítios diferentes, e é pelo menos, então se existe catéter na corrente sanguínea, a ponta desse catéter deve ser encaminhada para a cultura, né? Além da cultura de focos possíveis de infecção, então escarro, lavado brônquico, urocultura, suave de eventuais feridas, tá? Então essas culturas são necessárias. Lembrando sempre, para sepse nós vimos isso e vemos sempre isso, aqui não é diferente, a coleta de culturas não deve atrasar de nenhuma maneira a antibiótico terapia. Tá? Então, estou num lugar que eu não tenho cultura para colher, não tenho recurso para colher cultura, inicio o antibiótico mesmo assim. O raio-x de tórax nós já conversamos, é mandatório, e depois vem testes individualizados pela queixa. Tá? Outros testes que não são mandatórios, por exemplo, em quadros respiratórios, a coleta dos principais vírus respiratórios, né? Marcadores de infecções fúngicas, que são bastante discutidos no capítulo do livro, porque a definição de iniciar ou não tratamento antifúngico é uma decisão às vezes difícil. Tá? Outros marcadores, como proteína C reativa e procalcitonina, que ainda não tem seu valor muito bem delimitado, podem ter indicações em alguns protocolos. Tá? E aí outros exames específicos conforme a clínica do paciente. Então, a gente começa discutindo o manejo desses pacientes com a seguinte ideia central: o paciente febril e com risco para neutropenia, leia-se aqui o paciente que tem quimioterapia recente, né? Aqui fala-se tem 6 semanas para efeito de raciocínio diagnóstico. Esse paciente deve, na emergência, muito precocemente receber o antibiótico. Então, da triagem até o antibiótico na veia, alguns guidelines falam em 30 minutos, outros em 1 hora. E isso muda a mortalidade. Então, esse deve ser um foco. Identificar rapidamente o diagnóstico e iniciar antibiótico.
A primeira dose de antibiótico vai ser feita na emergência. Pode ser endovenosa ou pode ser por boca. Esse paciente vai ficar na emergência pelo menos 4 horas em observação para ver se não deteriora funções orgânicas e precisa de maiores intervenções. Já na admissão, ele vai ter amostras de sangue colhidas para exames gerais e culturas. Tá? O antibiótico ele é, de certa forma, padronizado, né? Porque aqui a antibiótico terapia vai ser empírica, nós não temos nenhum agente ainda, nós não temos muitas vezes sequer o foco infeccioso. E outra definição importante vai ser a estratificação de risco de morte para definir se esse paciente precisa de tratamento sob internação ou se ele é elegível para tratamento ambulatorial. Tá? Então, vamos seguir aqui com critérios para estratificação de risco. Eu vou mostrar para vocês critérios clínicos de estratificação de risco e scores prognósticos, como sempre a gente tem, né, propostas de scores com sensibilidade e especificidade para apontar risco de mortalidade. O risco clínico, o paciente que clinicamente deve chamar atenção para, olha, esse precisa ficar internado, eu preciso olhar de perto. Neutropenia prolongada ou presumidamente prolongada, então é aquele paciente que já sabidamente está neutropênico há vários dias. Neutropenias profundas com contagens menores que 100 e alterações clínicas importantes. Um paciente chocado, não preciso de nenhum score para me dizer que ele vai ser tratado sob internação. Né? O paciente com alteração de nível de consciência, o paciente que tem alterações clínicas significativas como dor abdominal, né? O paciente tem rigidez de nuca, vai precisar de coleta de líquor e aí o manejo é completamente diferente. Nós vamos falar de pacientes de baixo risco, pacientes que não tenham nenhuma alteração clínica significativa, não tenham nenhum preditor de gravidade. Então aqui eu coloco o score que é mais simplificado para vocês, vários guidelines vão usar o MASC como score, mas esse CISNE também aparece no guideline da Sociedade Americana, e aí ele contém lá critérios como, e aqui obviamente não é para memorizar score nenhum, mas ter ideia que o paciente de maior risco de mortalidade é principalmente o paciente com insuficiências orgânicas crônicas, seja pulmonar, seja cardíaca, né? O paciente que já tem na admissão uma hiperglicemia induzida pelo estresse, e estresse entenda aí a infecção vigente. Aqui aparece como nesse primeiro item o chamado ECOG, que é uma forma de aferir status performance no paciente oncológico. Tá? Quanto pior, né, o índice aqui, maior o índice, pior o status performance do paciente, maior o risco de desfechos desfavoráveis. Né? Então, o paciente que pontua muito nesse score, né, um paciente de risco intermediário e alto, deve ser tratado sob internação. E o paciente de baixo risco é elegível para tratamento ambulatorial. Algumas outras condições são impostas para que se faça tratamento ambulatorial. É sabidamente uma doença muito dinâmica que pode piorar muito rapidamente. Então, primeiro, esse paciente vai tratar em casa, mas com retorno marcado. Ele não perde o contato com o serviço. Ele tem que ter facilidade de acesso. Ele tem que ter discernimento para saber que está piorando e procurar serviço. Ele tem que ter pessoas que possam ficar com ele e levá-lo até o atendimento, caso seja necessário, porque a deterioração clínica pode, de fato, ser muito rápida. Quando optado por tratamento sob internação, a primeira dose então feita em 30 minutos, e aí serve para o paciente ambulatorial, serve para o paciente que vai ser tratado sob internação. O alto e intermediário riscos vão ser tratados sob internação. O esquema antibiótico preferencialmente vai ser com beta-lactâmicos, e aí veja, antipseudomonas. Não serve um beta-lactâmico que não cubra esse espectro antipseudomonas. Tá? E aí nós temos como exemplares disso o cefepime,
a piperacilina com tazobactam, meropenem. Tá? Percebam, a grande preocupação aqui é a cobertura de gram-negativos. Tá? E a vancomicina não é indicada como regra, ela está indicada nos casos em que há alta suspeição para infecções por gram-positivos, por exemplo, infecções de partes moles, infecção de pele, infecção associada a catéter. Tá? Casos em que haja sinais clínicos de choque evidentes, instabilidade hemodinâmica, pneumonias também pelo risco de gram-positivos. Pacientes de baixo risco nos scores de risco podem ser tratados ambulatorialmente. Tá? E aí os esquemas propostos: cipro mais amoxicilina com clavulanato, levofloxacino, cipro e clinda são esquemas possíveis. A escolha pode ser por boca ou pode ser endovenosa. Via de regra, se você está tratando ambulatorial, a opção vai ser por boca. Os antifúngicos, eles não estão indicados como regra, mas em públicos em que não haja melhora da febre de 4 a 7 dias, deve-se começar a pensar em infecções fúngicas. Né? É óbvio que existem outros critérios, eventualmente o raio-x tem uma imagem lá, o raio-x de tórax tem claramente uma imagem sugestiva de infecção fúngica, aí são situações específicas. Né? Agora, como regra, não há nenhum preditor de infecção fúngica. Comecei a tratar, 4 a 7 dias depois a febre é persistente, associa antifúngico. Uma expectativa de neutropenia prolongada, e aí a gente volta lá, poxa, eu estou no começo aqui do nadir e já tem infecção, a expectativa é de neutropenia prolongada. Né? E aí os esquemas recomendados: voriconazol, anfotericina B lipossomal, micafungina, são antifúngicos recomendados aí quando há indicação. Já indo aí para o final, existe uma última droga que vale a pena a menção. Eu recomendo fortemente a leitura do capítulo. Há outros detalhes, há outras discussões de revisões sistemáticas, meta-análises que comparam tratamentos, que discutem exames para detecção de fungos precocemente, para indicar tratamento antifúngico, embora mesmo com detecção de marcadores fúngicos não haja recomendação formal para iniciar antifúngico. Tá? O capítulo vai discutir alguns aspectos como esse. Outro aspecto discutido é a indicação de fatores estimuladores de colônia, que são drogas que estimulam a produção de neutrófilos. Tá? Há situações específicas em que eles são indicados, são drogas mais caras, são drogas que exigem alguns cuidados, não tem altíssimo nível de evidência. Tá? Então, por exemplo, no guideline do HC de Ribeirão Preto, tem que ser discutido com a especialidade, não se começa de cara essa droga. Tá? Então, são drogas que vão ser indicadas em pacientes que têm riscos evidentes de desfecho desfavorável. E aqui, a título de exemplo, pacientes com expectativa de neutropenia profunda. Então, o paciente chegou neutropênico, tem menos de 100 de contagem de neutrófilos ou uma expectativa de baixar desse número. Idosos, doença primária não controlada, pneumonias. Veja aqui, exemplificativo, porque pode ser um quadro pneumônico, mas de baixo risco e não vai ter indicação dessa droga. Disfunção orgânica múltipla, infecção fúngica invasiva, são exemplos que podem se beneficiar desses fatores estimuladores de colônia. Tá? Disso a gente vai tendendo ao final, então. Eu gostaria que ficasse como mensagem para vocês aí os critérios diagnósticos, né? A necessidade de identificação precoce, a necessidade de começar antibiótico independente de sinais de sepse, independente de identificação de foco, tá? Para além da necessidade de cobertura para pseudomonas nesses pacientes e também uma noção do que é o paciente que
que deve ser internado ou do paciente que pode ser manejado ambulatorialmente. Essas são as mensagens que eu gostaria de passar. Agradeço demais a atenção de vocês. Até.